Pessoal, boa tarde. Boa tarde. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar o porquê da escolha desse tema, né? Quando me foi feito o convite para vir aqui à BET, que é um evento que eu frequento todos os anos para a gente conversar a respeito de educação, me veio à mente a gente entender um pouco de como a gente chegou até aqui, né? A gente olha em volta e vê tantas coisas que representam aspirações que a gente teve, situações que a gente nunca pensou que teria e que hoje fazem parte da nossa vida que trabalha com educação, né? Então, por isso, eu escolhi o tema Redesenhando o Conceito de Inovação à Luz da Educação 4.0. Porque essa história não começa aqui. Essa história começa há muito tempo. Então, a gente precisa entender um pouquinho que a gente começou lá atrás. Educação 1.0. Educação tradicional, em que o nosso currículo era ler, escrever, conhecer a Bíblia, cantar, contar. Essa era a educação que a gente tinha lá atrás, naquela pedagogia tradicional. Passando um pouquinho de tempo, nós agregamos aí alguns conteúdos como latim, gramática, retórica, dialética, e esse era o currículo da nossa educação tradicional. Era o melhor que se tinha à época. E isso à época se chamava inovação. Então, lá atrás, quando a gente começa a olhar a história da educação, tudo começou com essa inovação que a gente tem aqui. Quando a gente vem um pouquinho mais para frente, a gente lembra da educação 2.0, que a maioria aqui vivenciou, né? Era aquela nossa educação de um período chamado de tecnicismo cultural, em que o que se queria produzir? Mão de obra. O que se queria? Ensino formatado. A educação 2.0, ela era inteiramente baseada em quê? Em repetição, em produção, em linha de montagem. Quando a gente se lembra um pouquinho aquele filme que a gente assistiu lá atrás, vocês se lembram da produção em série? Vocês se lembram do nome de quem era? Ninguém se lembra? Era o Chaplin, né? Tempos modernos, isso mesmo. Então, era a educação que a gente teve. Aqui no Brasil, particularmente, foi quando a gente teve a introdução das escolas técnicas. Foi quando a gente produziu mão de obra para a gente rapidamente crescer no mercado, trazer as multinacionais. E durante muito tempo isso foi inovação. Era o que se tinha de melhor. E caminhamos mais um pouquinho. Chegamos à educação 3.0. Que quando vivenciamos e chegamos a ela, dissemos, nossa, é o melhor dos mundos, é o melhor dos tempos. Mas hoje a gente olha e vê que realmente não era tudo isso, né? A educação 3.0, ela já traz novos conceitos na criatividade, os processos pedagógicos e didáticos começam a ser estudados. É quando a gente teve a introdução da pedagogia crítico-social dos conteúdos, né? Em que se trocou de posição o professor com o aluno e o protagonismo passou a ser do aluno e não mais do professor. Onde se pensaram práticas que pudessem facilitar o chamado processo. É onde realmente se mudou o sentido de educação. Tanto que o nome antes era processo de ensino e aprendizagem, vocês se lembram? Era um substantivo composto, como se ensino e aprendizagem fossem a mesma coisa. E nessa época não, se tirou o hífen e aí se reconheceram dois conceitos, processo de ensino e aprendizagem, nos quais eu posso ter ensino e não ter aprendizagem e vice-versa. Então essa historinha aqui, ela realmente é o terreno que nos trouxe hoje a essa realidade que a gente tem. Quando a gente começa a pensar em flexibilidade, flexibilidade de quê? Flexibilidade de currículo, flexibilidade de estratégicas. Quando a gente pensou que a gente podia desenhar um currículo? Nunca. Ele vinha pronto, ele vinha engessado. E hoje o currículo, gente, ele é só o norte, é o mínimo do que a gente tem que dar conta de fazer numa escola, né? O trabalho em grupo nunca foi tão forte quanto nessa época, né? Quando a gente começou a construir o pensar coletivo, quando as crianças pequenas começaram a trabalhar os textos coletivos em sala, quando a gente reconheceu a teoria das múltiplas inteligências emocionais. Isso tudo vem da nossa educação 3.0. A pesquisa, né?
que hoje é até meio complicado a gente falar em pesquisa no atual momento no nosso país, né? Vamos pular essa parte. E realmente a construção dos projetos, a chamada pedagogia de projetos, que muitos vivenciaram, né, quando ela nasceu, é daqui. Quando a gente começou a realmente trabalhar com projetos. Nessa época, isso era a total inovação. Educação 4.0, que é o que a gente tem hoje, né? A educação 4.0, gente, ela não seria nada se a gente não tivesse começado lá atrás, com aquele ensino extremamente voltado num currículo engessado. Por tudo que a gente passou, a gente deu conta de chegar ao que a gente é hoje. Então, a nossa educação 4.0, o escopo dela é a conectividade. Não é um recurso tecnológico por si, é o recurso tecnológico como ferramenta didática, né? É entender que o professor, e eu adoro essa palavra, ele é maestro. Ele é curador de um processo. Ele não conduz, ele não induz, ele não tem controle da sala e não tem que ter. Ele é mais um participante do processo. E quando o professor assume realmente essa postura, a aula acontece de uma maneira muito mais efetiva, né? A informação, ela hoje para nós é a base do conhecimento. Sem informação a gente não produz conhecimento. Mas também hoje a gente já se atenta que conhecimento e sabedoria não são a mesma coisa. Eu preciso do conhecimento para ter sabedoria. E o que é essa sabedoria, gente? É o que a gente vai fazer de útil com esse conhecimento que a gente adquiriu. Porque aquela aula que a gente deu a vida inteira de cuspe-giz, aquele recurso tecnológico que é o mais mirabolante, se a gente não souber usar e produzir conhecimento com sabedoria, não adianta nada. A sabedoria está na maneira simples que a gente ajuda o aluno a descobrir o conhecimento, né? E hoje, mais do que nunca, quando a gente olha essa feira, a gente vê isso. A gente não está vendo muitas coisas mirabolantes, fogos e coisas incrivelmente tecnológicas. Não, a gente está voltando para o simples. Os makers mostram isso para a gente, né? A inovação para nós hoje é a gente não fazer mais do mesmo. É a gente fazer realmente uma educação que faça sentido. Quando a gente coloca na internet de maneira bem simples e pergunta o que se espera hoje de um jovem, a gente vai ver que o domínio do conteúdo está lá atrás. A gente está preocupado com muitas outras coisas, né? O nosso currículo hoje é interdisciplinar. Nós não temos mais componentes curriculares. Nós temos áreas e temos indicadores. E desses indicadores a gente busca habilidades e competências. Competência é o que ele adquiriu e habilidade é o que ele vai dar conta de fazer com o que ele adquiriu. Então a gente começa a ver que é toda uma roupa nova que a educação está vestindo. Mas é uma roupa que começou lá atrás a ser tecida e que a gente tem que valorizar e entender. Hoje, na educação 4.0, a gente observa que uma sala de aula pode ser perfeitamente assim. E aí tem pessoas que entram numa sala de aula e falam assim, meu Deus, como eu vou controlar uma turma? E tudo que a gente quer, não controle, deixe-os. Deixe eles terem curiosidade, pesquise junto. Trabalhe com eles de maneira ativa, né? As estratégias ativas de ensino, a nossa sala de aula invertida, tanto conceito novo que a gente traz. O maker. Gente, no maker cabe um pet, no maker cabe martelo, cabe prego, cabe máquina de costura e cabe notebook, e cabe o PowerPoint, e cabe tudo, desde que faça sentido. Recurso tecnológico que não tem sentido, ele não é ferramenta. E para nós o que a gente quer são ferramentas de ensino, né, pessoal? Então, as salas de aula na nossa sociedade 4.0, na nossa educação 4.0, buscam inovações assim. Me perguntaram outro dia, como eu faço uma aula de robótica? Não tem material na minha escola, a gente não dispõe de um kit maravilhoso. Eu falei, faz o seguinte, pede para cada aluno trazer de casa um equipamento que não funcione.
E vamos ver o que a gente dá conta de fazer, pegando pedacinhos de cada equipamento. E a aula de robótica vai ser maravilhosa, porque a gente vai construir. Então essa é a forma de inovação que a gente busca hoje. Mas ela também não está longe da aula que a gente tem na escola, em que a gente ministra arte e educação junto na minha escola. O projeto é: a criança planta, ela entende o que ela plantou, ela faz a salada e ela depois come essa salada. E ela recolhe o prato também ao final. Então tudo isso, gente, é inovação, não é só o recurso tecnológico que a gente tem. Então isso é lá na escola, lá em Brasília, no Everest Brasília, onde eu tenho o prazer e a alegria de trabalhar todos os dias. É uma criança pequena, né, do Kinder, e depois eles estão fazendo a salada. Isso é inovação? Sim. E ali eles estão numa aula aprendendo a contar. Eles têm ovos, eles têm animais, eles têm o papel e eles estão vivenciando na prática o que eles aprendem. Isso é inovação? É. É sair da caixinha, é sair da sala de aula convencional. É muito mais difícil para o professor? É, mas é muito mais gratificante. Então, isso é um pouquinho, pessoal, do que eu queria compartilhar com vocês hoje, né? Quando me foi feito esse convite, eu falei, eu quero fechar deixando todo mundo pensando, será que nós estamos trabalhando em nossas escolas o que a gente espera para o século XXI? Isso aqui, olha, é de 2009. Em 2009 saiu essa matéria na revista Exame. É o que se espera de um profissional em 2020. E a gente olhava e dizia, 2020 está tão longe. 2020 é ano que vem. A gente está fazendo isso? A gente está produzindo esse tipo de sabedoria, jovens com capacidade para resolver problemas, com pensamento crítico para irem além do que está no livro, que usam a criatividade sem medo e o professor sem medo das respostas das perguntas para as quais eles não têm respostas. Gestão de pessoas, as pessoas saberem gerir as relações, liderança, inteligência emocional, tomada de decisões, orientação para servir, sim, para o mundo ser melhor do que ele é. A negociação, né, gente? A mediação e a conciliação hoje deveriam estar no currículo escolar. E a flexibilidade cognitiva. Ou seja, o que era lá atrás, que a gente pensava, é ano que vem. Então eu acho que fica aí a nossa reflexão. A gente está caminhando para isso. O que falta a gente fazer para a gente chegar a isso? E hoje, esse eu acho que é o nosso maior compromisso e o nosso desafio como educadores, né? Como gestores, os que são gestores também, para que a gente realmente consiga dizer, eu pratico inovação, porque aí você vai vivenciar a inovação e ela vai fazer sentido na sua escola. Ok? Então, foi isso que eu preparei para vocês. Eugênia, muito obrigada pelo convite. Pessoal, muito obrigada. Boa tarde para todo mundo.